Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal novamente. Hoje nós vamos conversar um pouco então sobre um assunto que de vez em quando você pode ouvir falar, aí ouvir os criacionistas tocarem nele, que é a questão, por exemplo, de formações geológicas, como por exemplo o Grand Canyon, serem formações que, segundo eles, dariam aí razões para se acreditar que houve um dilúvio, que todas aquelas rochas e fósseis são explicados, melhor explicados por um dilúvio global que teria ocorrido e que, portanto, seria uma prova aí científica, do dilúvio que a gente vê na Bíblia, tá? Mas, bom, como todas as afirmações que os criacionistas fazem, é claro que isso é falso, é mentira, né? E aí eu vou tentar explicar para vocês, mostrar para vocês, se você tem alguma dúvida a respeito desse ponto, como que essa formação específica, são conjuntos de rochas que ficam lá nos Estados Unidos, ele pega pelo menos 4 estados dos Estados Unidos diferentes, ali os estados do Arizona, Utah, enfim. Mas a gente tem ali uma boa parte ali no estado do Arizona, de formações geológicas, que fazem parte do chamado Grand Canyon, Então a gente vai falar dessas rochas ali. Algumas delas estão localizadas no Grand Canyon e outras estão localizadas em outros tipos em outros locais, que não é exatamente o Grand Canyon, mas que são próximos, e tem ali um contexto parecido de formação, tá? Então vamos lá. Bem, então primeiramente a gente vai ter o seguinte: será que, vamos começar com a pergunta, será que Grand Canyon e formações similares são evidências do dilúvio, bom, só para a gente então se contextualizar, o Grand Canyon, essa figura aí é uma figura bastante ilustrativa, bastante legal porque ela mostra, os tipos de rochas, é uma ilustração de um corte transversal das rochas que nós encontramos ali no Grand Canyon, tá? E não apenas o Grand Canyon, mas em outros locais, como por exemplo, tem o também Grand Staircase, tem o Zion Canyon, tá? O Grand Canyon ele se localiza mais para a parte sul ali daquela região, enquanto que a parte norte a gente tem o Zion Canyon, o Grand Staircase e também acho que é Bryce Canyon, acho que é assim que se pronuncia. Bom, e a gente pode observar ali que existem várias camadas coloridas nessa ilustração que estão ilustrando os conjuntos de rochas que compõem então todas essas formações geológicas, todas essas unidades geológicas que vocês estão vendo. Então, o que alguns criacionistas muitas vezes têm dito é que essas rochas elas são explicadas a partir da formação de ambientes marinhos, ou de ambientes subaquáticos, e que, portanto, fluxos violentos e turbulentos teriam formado algumas dessas conjuntos de rochas. Nessa figura que vocês estão observando, do seu lado esquerdo ali tem uma palavra ali, um termo ali, em inglês, que é o Paleozoic. Aquele intervalo ali, que eu acho que eu vou ver se eu mostro aqui pela seta, tá? Do mouse, não sei se vocês conseguem observar ali, mas onde está escrito Paleozoic, ali se refere, por exemplo, ao conjunto de rochas que se depositaram durante essa era, que a gente chama de Paleozoico, que vai ali entre mais ou menos 542 até 251 milhões de anos aproximadamente. Esse é o intervalo de tempo de duração do Paleozoico. Logo acima, onde está escrito Paleozoico, tem uma palavra escrita Mesozoic, que ali deveria estar presente conjunto de rochas que foram depositadas durante a Era Mesozoica. Tá? Durante a Era Mesozoica, que vai entre 251 mais ou menos, até mais ou menos 66 milhões de anos. E logo acima disso seria o que nós chamamos de Cenozoico, que é a era que a gente vive hoje. A partir de 66 milhões de anos até o presente, nós vivemos na Era Cenozoica. Tá? O interessante é que a gente consegue observar, por exemplo, rochas do Paleozoico na região do Grand Canyon, que é aquela primeira figura do lado esquerdo que vocês estão vendo, tá? Onde eu estou apontando ali com a seta. E as rochas do Mesozoico a gente só consegue ver em outras regiões dos Estados Unidos, que eu estou apontando aqui com a seta também, que se localizam mais ao norte do Grand Canyon, tá? Em outros locais ali, inclusive localizado em outros estados ali dos Estados Unidos, onde está o Grand Staircase, o Zion Canyon e também o Bryce Canyon, só que o Bryce Canyon acho que ele já faz parte de formação já da Era Cenozoica. Tá? Então, é interessante a gente perceber que algumas rochas não observamos no Grand Canyon e outras observamos só ali para o lado do Staircase, do Zion Canyon e etc. Tá? E essas rochas,
a maioria delas foram depositadas, né, durante o Mesozoico, mas percebam como que existe uma correspondência entre algumas rochas do Paleozoico que encontramos lá no Grand Canyon, tá? Onde eu estou apontando ali com a seta do mouse, com outros conjuntos de rochas que nós encontramos também mais ao norte, como no Staircase, né, no Grand Staircase, e também mais o Grand Staircase, né, do que o Zion Canyon. Então a gente encontra ali um conjunto de rochas também localizadas ao norte, que correspondem então a essas rochas do Paleozoico, né, da metade para o final da era Paleozoica do Grand Canyon, né. Tanto é que você consegue observar ali as duas figuras, uma aqui mais à sua direita e outra à sua esquerda, e aqui bem onde elas estão próximas, né, essas duas figuras, é porque é só para mostrar para vocês que há essa correspondência de rochas. Então a gente observa isso e isso mostra que as rochas do Grand Staircase, elas têm correlação com as rochas do Grand Canyon. Só que é interessante que lá no Grand Canyon não ficou preservada boa parte dessas rochas da era Mesozoica. Talvez uma outra exceção ali, talvez tenha se preservado, né? Mas a maioria não se preservou. Por outro lado, essas rochas do Mesozoico, da era Mesozoica, se preservaram na região do Staircase, no Zion Canyon, por exemplo, além de ter preservado uma parte das rochas do Paleozoico, né, que nos dá condições, então, de fazer correlação entre as camadas e, então, estabelecer uma ordem cronológica, né, da deposição dessas camadas, tá? E apenas ali, né, somente lá no Bryce Canyon é que a gente tem, então, algumas formações geológicas mais recentes, né, que datam ali já da era Cenozoica, tá? Bem, essa é a interpretação que os geólogos dão, né, para essas formações, tá? A questão é que os criacionistas, eles dizem que essas rochas só pode ter se formado, né, por fluxos, né, de água turbulentos, né, e que se depositaram aí intervalos de tempo curto, tá? E aí, inclusive você pode até observar a interpretação criacionista nessa mesma figura. Ali onde está escrito Paleozoico, que eu falei para vocês que compõe esses primeiros conjuntos de rochas ali do Grand Canyon, ali, por exemplo, os criacionistas interpretam que o Paleozoico, ele se refere, na verdade, à primeira fase da grande inundação, né, do dilúvio, que durou os primeiros 150 dias. Aqueles conjuntos de rochas que a gente encontra da era Mesozoica, mais para o lado norte, por exemplo, elas se referem a uma segunda etapa da inundação, né, segunda etapa da inundação ali do dilúvio, né, global, que teria durado aí também o restante dos dias, né, que eu acho que foi a partir do dia 151 até o fim do dilúvio, tá? Então, enfim, essa seria a interpretação que os criacionistas dão, e onde seriam as rochas referentes ao Cenozoico seriam rochas que se depositaram após esse período de dilúvio, ou seja, depois que o dilúvio já tinha acabado, ainda outras rochas se depositaram, né, e deram origem ali àquelas camadas de rochas mais de cima, tá? Então essa é a interpretação que criacionistas dão. E o que estaria abaixo, né, do Paleozoico, segundo os criacionistas, seriam momentos pré-diluvianos, né, vamos dizer assim, tá? Bem, então essa é a ideia que eles têm a respeito disso. E, bom, uma interpretação, né, uma das razões que são apontadas é que existe, por exemplo, né, pelos criacionistas, para dizer que isso só pode ser explicado por deposição debaixo d'água, né, então isso provaria o dilúvio para eles, é que um dos tipos de rochas que nós encontramos nessas formações, que é o arenito chamado arenito coconino, o arenito coconino, ele fica localizado ali ele é uma das formações geológicas que compõe o Grand Canyon, tá? Ele compõe o Grand Canyon chamado de arenito coconino. E esse arenito coconino, segundo alguns criacionistas, ele apresenta alguns tipos, né, de estratificação, ou seja, formação de estratos, que a gente chama de estratificação cruzada, que é isso que a gente está observando nessa imagem. Essa imagem mostra essa estratificação cruzada, não sei se vocês conseguem observar, mas bem aqui a gente tem, vou tentar mostrar aqui com a seta do mouse, bem nessa direção a gente tem conjuntos de camadas que apresentam uma inclinação, né, desses arenitos. Os arenitos, eles são rochas que se formaram pela deposição de areias, né? Então a gente tem aqui essas inclinações dessas camadas depositadas sobre um outro conjunto de camadas com uma outra inclinação, tá vendo aqui mais embaixo? Então, esse tipo de formação de estratificação cruzada em arenito, ele é típico, ele pode representar dois ambientes distintos.
pode ser de deposição aquática ou pode ser de deposição de ambientes eólicos, ou seja, em regiões de dunas, de grandes dunas, por exemplo, de desertos, né, ou regiões costeiras, podem ocorrer a deposição desses arenitos, ou seja, no ambiente fora d'água, tá? Então, mas também podem se formar estratificações cruzadas com arenito em ambientes aquáticos também. Só que a questão é, como saber então se é aquático ou se não é a origem, né, de alguns desses arenitos? E nós temos condições de saber, sim, se eles são aquáticos ou são de origem eólica. E quais são as evidências que a gente tem em relação a isso? Bom, primeiramente, esse arenito coconino, né, os criacionistas que defendem que ele tem a origem dele é debaixo d'água, dizem que o ângulo de inclinação dessas camadas, né, que eu mostrei para vocês, em relação a essas de baixo, por exemplo, né, que formam essas estratificações cruzadas, estão em torno de 20 graus, mais ou menos, de inclinação, né, formam um ângulo de 20 graus e até menor do que isso, tá? Então, eles têm um ângulo relativamente baixo, né, pequeno. E isso seria uma evidência de ambientes aquáticos, porque para ambientes eólicos, ou seja, de desertos, de grandes dunas de desertos, geralmente essa inclinação ela é maior do que 20 graus, né, e podem atingir 30 graus, né, 25, 30 graus de inclinação, essas estratificações, tá? A questão é que a maior parte, alguns criacionistas fizeram a medição de algumas dessas inclinações, em alguns locais eles encontraram um arenito mais ou menos com inclinação de 20 graus, porém o problema é que na maior parte, né, desses arenitos ali da região do chamado arenito coconino, na verdade nós encontramos ângulos de estratificação cruzada maiores do que 20 graus, de 25 até 30 graus, a maior parte deles, ou seja, pessoal, e aqui vale a pena fazer um pequeno adendo, né, que eu esqueci de comentar, é que eles mediram esses 20 graus, né, mais ou menos de inclinação, justamente porque, na verdade, esses arenitos, eles foram medidos errado, né, porque esses arenitos, para você poder medir mesmo o grau de inclinação, o ângulo de inclinação, você teria que fazer uma medição da duna completa, né, da estrutura completa, e o que tem ali em muitos desses casos ali, desses arenitos do coconino, que os criacionistas mediram, foi arenitos que já estavam erodidos, né? Então eles não pegaram, né, não fizeram a medição a partir da ponta mesmo real, da onde era a ponta, onde terminava a estratificação, e sim pegavam de uma parte, sei lá, do meio ali, mais ou menos, né, ou um pouco abaixo. E aí eles fizeram a medição, né, de angulação a partir de um ponto errado, justamente porque o arenito ele é um arenito já que sofreu alteração, né, por erosão, desgaste, e aí isso então acabou gerando um viés aí na medição, né? Então essa é uma explicação, mas aonde ele não está desgastado, então é onde você consegue fazer as medições corretas. Então só para deixar clara aí essa questão do porquê que essas medidas, né, que eles tiraram essas medidas, né, de relativamente de ângulos baixos, né, de 20 graus ou menos, foi por conta então desses erros metodológicos. São estratificações com uma angulação mais alta, né, maior, e que são melhores explicados por um ambiente de deposição eólica, de desertos e não de ambiente aquático, tá? Um outro ponto também é que esses arenitos eles apresentam uma cor mais esbranquiçada, tá? Uma cor mais branca, e isso tem a ver com a origem, né, com a deposição de alguns minerais de ferro, tá? Que por ser um ambiente eólico, né, alguns desses minerais, esse ambiente eólico ele não favorece, né, por ser um ambiente em exposição aérea, ele não favorece a formação de alguns tipos de minerais, né, contendo ferro, né, que dariam a coloração vermelha para o arenito. E isso é o que encontramos, por exemplo, em arenitos, muitos arenitos que têm essa origem de deposição submarina, por exemplo, né, ou de um ambiente subaquático, tá? Não precisa necessariamente ser só marinho, mas assim, um ambiente subaquático geralmente é mais provável que a gente encontre então um arenito de cor avermelhada, justamente por conta da possibilidade de formação de minerais de ferro, contendo ferro, tá? Como as hematitas, por exemplo, nesse ambiente, tá? Então isso é um fato que é conhecido, tá? Isso é um fato conhecido já. Então, a cor do arenito também é um indício, né, por ele não ser muito avermelhado, é um indício de que é um ambiente de deposição eólica e não de ambiente de deposição marinha, tá? Bem,
Além dessas características que a gente observa na formação coconino, a gente tem também uma característica muito interessante, é que muitas vezes é possível encontrar entre camadas, olha só que interessante, entre algumas camadas a gente observa, né, a presença dessas estruturas que vocês estão vendo, que se preservaram nas rochas de arenito, na superfície, que são nada mais do que marcas de pingo d'água, que vocês estão vendo, é isso mesmo. Pingos d'água que se preservaram no arenito e ficaram ali, tá? O arenito ele virou uma rocha mais rígida, mais dura, né? Alguns não são tão rígidos assim, são um pouco mais friáveis, né? Mas alguns tomaram esse aspecto mais rígido e foi onde se preservou alguns pingos d'água. Esses pingos d'água são pingos de chuva, tá? Que provavelmente eles caíram numa região, talvez até fosse uma região próxima de uma região costeira da época, né, que se formou esse arenito, ou talvez tivesse algum tipo de oásis próximo, algum lago, onde ainda apresenta uma certa umidade do arenito, para ele poder ficar um pouco mais rígido, né, um pouquinho mais duro. É como, para quem já foi em praia, né, já deve ter percebido que muitas vezes próximo ali da região costeira, né, a areia, né, nem sempre a areia está totalmente seca, mas tem umas partes ali que a areia está mais um pouco úmida, justamente porque ela está próxima ali do mar, né? E quando ela está úmida daquele jeito, ela mantém ali uma característica um pouco mais, como se diz, um pouco mais coesa, aquelas areias, né? Formando um arenito um pouquinho mais coeso. Então, quando você pisa em cima desse arenito, você consegue deixar marcas de pegada, né? Se começa a chover, o pingo d'água ele deixa essas marcas naquela região, então provavelmente pode ser um caso desse ali. Tá? Então a gente tem esses casos, então não significa que não tivesse corpos d'água ali próximo. Tinha, talvez fosse uma área inclusive tinha mar por perto. E no caso ali desses pingos de chuva, essa parte da região do arenito coconino, que tem pingos de chuva, mostra então provavelmente uma área dessa, né? Mas ali de litoral, onde esses arenitos eram um pouco mais úmidos, etc. Então formava ali uma ligação mais coesa entre os grãos de areia e dava para então preservar esses tipos de estrutura. Tá? E isso são estruturas que nós encontramos no meio das camadas. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem. Ali onde eu vou apontar a seta do mouse, por exemplo, é onde está localizado o arenito coconino. Tá vendo? Ali onde está a seta do mouse, nós temos o arenito coconino. E, bem, o arenito coconino é ali, naquela formação, que a gente encontra algumas dessas estruturas. Tá? Algumas delas, abaixo desse arenito coconino, existem outras formações geológicas, que é o grupo Supai, né? Que são esses outros conjuntos de arenitos que estão aqui embaixo. E esses, sim, podem ser que tenham se formado debaixo, né, d'água. Tá? Então, em condições de ambientes marinhos, oceânicos, por exemplo. Inclusive, é nesse arenito aqui, do grupo Supai, que nós encontramos sim evidências de que havia ali ambientes de deposição marinhos, né, subaquáticos, de diferentes formas ali. Tá? Bem, então aqui no arenito, no supergrupo, aliás, no grupo Supai que a gente encontra arenitos, provavelmente de deposição subaquática, mas o coconino não. Tá? Mas foi no coconino que encontraram, então, esses pingos d'água. E olha só onde ele está localizado, né? Entre várias outras camadas. Então, abaixo dele tem camadas de origem provavelmente oceânica, marinha, e acima dele de origem eólica. Tá? Então, eles têm características diferentes que fazem, sim, os geólogos então a chegar a inferências, né, a deduções a partir desses paleoambientes, né, de uma forma muito segura. Tá? Bom, além dessas características, a gente tem também o chamado arenito navarro. Né? O arenito navarro ele fica localizado em outra região. O coconino ele fica localizado na região do Grand Canyon e o navarro, arenito navarro, mais ao norte ali. Tá? E é interessante que o arenito navarro, ele, assim como o arenito de coconino, apresenta 30 graus de inclinação à estratificação. As estratificações também são cruzadas de grande porte, que são indícios, então, de deposição de ambiente eólico e não de ambiente marinho, tá? Portanto, a origem é eólica. Então, o que vocês estão vendo ali são essas estratificações, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vê com mais clareza aqui as estratificações que tem muito mais do que 20 graus ou que 10 graus de inclinação, tá? Mostrando então que sim, esses ambientes são de ambientes eólicos e de exposição aérea, ou seja, significa que não foram debaixo d'água. E como eu havia já mencionado, também temos um outro grupo de arenito que é o arenito Supai, chamado o Supai Grupo. Esse sim
se encontram ali, então, alguns tipos de arenitos que têm a estratificação, né, formando ângulos que variam ali de 10 a 20 graus de inclinação. Então, esse sim, provavelmente tem origem marinha. Inclusive, esses arenitos do grupo Supai, né, eles são mais avermelhados do que os arenitos que a gente encontra, por exemplo, no arenito navarro, que é de ambiente eólico, exposição aérea, e do arenito coconino, que também é ambiente eólico e exposição aérea, tá? Bom, então aqui sim, nesse caso, né, um arenito mais avermelhado e com grau de inclinação bem menor, né, bem mais baixo das estratificações. Bem, além disso, né, além dessas características todas, né, uma outra coisa também que mostra que é uma grande furada essa hipótese aí, nessa ideia, não é nenhuma hipótese científica, tá, pessoal? É só um devaneio aí dos criacionistas, dizer que toda essa formação vem de origem de um dilúvio, né, se formaram debaixo d'água, é que quando a gente olha, por exemplo, olha só, quando a gente olha aqui, ó, tá vendo essas formações aqui de onde eu estou apontando com o mouse? A gente tem no meio da formação ali do Grand Staircase e também no Zio Canyon, tá vendo essas estruturas pequenininhas pretas aqui? Na verdade, essas figuras são ícones que indicam a presença de pegadas de dinossauros, né? Aqui, então, a gente tem arenitos da era dos dinossauros, né? Quando os dinossauros então começaram a aparecer e andar sobre o planeta. E é interessante que entre essas camadas se encontram em vários locais pegadas de dinossauros, tá? Aqui no arenito coconino a gente não tem esse tipo de estrutura, não tem pegada, porque é uma de dinossauro, porque não tinha dinossauro na época, né? Mas se encontra vestígios de pingos de chuva, por exemplo, enquanto que aqui a gente tem pegadas de dinossauros ao longo de toda essa camada, esse conjunto de camadas, né, de unidades geológicas que a gente observa aqui, tá? Mostrando que, sim, como é possível então, se isso, né, se formou por conta do dilúvio, como é possível a gente ter pegadas de dinossauros em diferentes níveis de camadas ao longo de toda essa estratigrafia, né, esse conjunto de estratos de rochas, tá? Só é possível a gente ter essas pegadas entre camadas porque teve tempo, né? É porque esse ambiente era um ambiente de exposição aérea, por onde esses animais passaram, deixaram seus rastros. Depois, esses rastros foram preservados, vieram deposição de novos sedimentos por cima com o tempo. Novamente, nós teríamos ali então uma época diferente, um momento diferente, com um ambiente diferente, com outros animais passando por ali, deixando as suas pegadas, e depois, de novo, com a sobreposição de camadas, né? Ou a superposição de sedimentos, formando camadas por cima. Ou seja, isso só pode ser explicado por processos graduais, né, de deposição de camadas, né, ao longo do tempo, em que os ambientes vão mudando, os organismos, né, vão vivendo por ali, vão deixando as suas marcas e vão ficando preservadas no tempo. É a única maneira de a gente explicar. Então não faz o menor sentido dizer que esses arenitos do Mesozoico ali, por exemplo, mais do norte ali, né, da porção norte, de fato são explicados por uma fase final de deposição do dilúvio, né? Não deveríamos encontrar esses tipos de estruturas se fosse verdade essa ideia de dilúvio. Bem, pessoal, então era isso que eu gostaria de trazer para vocês, de uma forma um pouco mais simples, né, mais rápida que argumentar, para mostrar para vocês, está vendo como que não faz sentido muitas coisas que os criacionistas tentam defender de uma forma enlouquecida, né? Bem, nós não temos evidências nenhuma, o Grand Canyon ou formações geológicas ali similares não mostram de maneira nenhuma que houve evidências de um dilúvio global. Aquilo ali é explicado por outros processos, por outros eventos que não uma inundação global. Os únicos que têm evidências ali, né? Há algumas camadas geológicas que têm evidência ali de se ter se formado em ambientes marinhos, mas outras dessas formações geológicas não se formaram em ambiente marinho, se formaram em ambiente já de exposição aérea, tá? Como, por exemplo, um ambiente de dunas, por exemplo, né? Próximos ali às regiões marinhas, talvez, próximos a litorais, mas que não, ou talvez a próxima a grandes lagos, tá? Mas não no fundo do mar ou no fundo de um lago, tá? Isso não aconteceu, tá? Pelo menos não em algumas dessas camadas. Então, muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo. Não esqueça de dar o like, né? Dar o joinha, compartilhar aí o vídeo com quem vocês puderem. E nos vemos na próxima.